A fé na prática. Esse ano é um ano diferenciado, porque nós temos aí, vamos ter a Copa do Mundo e vamos ter a eleição, vamos escolher o presidente do nosso país. O presidente irá governar a nação, governadores irão governar o Estado, mas esse ano é um ano decisivo. É um ano que vamos ter que tomar algumas decisões e fazer escolhas. E quando chega na época da eleição, quando chega em ano de eleição, eu gosto de assistir os debates. Acho porque eu dou risada com os debates. Eu dou risada porque nós estamos ali diante de promessas. São muitas promessas que são feitas. E é interessante porque Tiago aqui está falando sobre a fé na prática. Quando eu penso na fé prática, eu associo com a eleição, é como se Tiago estivesse falando que discurso não resolve. O Brasil está cansado de discurso. Mais um discurso, mais um discurso, mais um discurso, e não resolve. Às vezes nós nos deparamos com os nossos candidatos e a gente espera desses homens ação, atitude. E parece que o caos não se restaura, não muda o caos. Porque você vai ver, as promessas são as mesmas. Segurança, educação e saúde. E resolver o problema da fome. Pega os debates anteriores, você vai ver. Segurança, educação, saúde e fome. E a gente percebe que tem pessoas que estão brigando por essas questões, matam e morrem pelo seu candidato predileto. Bom seria se matasse e morresse pela mulher. Não mate ninguém, por favor. Entenda, só no sentido figurado, mas o pastor mandou matar. Mas às vezes o indivíduo ele dá tudo de si por um candidato específico, mata e morre para defender aquele candidato. A última eleição foi uma eleição violenta, uma eleição muito sangrenta. Lá na Bahia, em Salvador, nós perdemos um capoeirista que foi vítima da violência por uma discussão, porque um era de um determinado candidato e o outro defendia outro candidato e gerou violência, e aquele homem, aquele capoeirista, ele perdeu a sua vida. E nós temos que estar orando, porque independente do lado que vai sair campeão, que vai levantar a medalha do campeão, eu acredito que do outro lado talvez ele não aceite de forma pacífica, e que Deus tenha misericórdia do Brasil, e que pessoas não morram, não percam a sua vida. Mas nós estamos cansados de mais um discurso, mas não promessa. Porque se eu for um presidente, se eu for eleito, eu vou fazer isso, eu vou fazer, e às vezes nós temos uma sensação de decepção, porque acreditamos algo a alguém, e aquele alguém, após eleito, não deu aquele resultado esperado. E o que Tiago está falando, ainda que Tiago não esteja tratando de forma específica da eleição do Brasil, mas Tiago está falando justamente que a fé, ela precisa ser praticada. A fé precisa ser colocada em ação. E às vezes, não apenas a sociedade, ela está cansada do discurso dos candidatos, dos presidentes eleitos e não eleitos, dos presidenciáveis que estão concorrendo na cadeira, mas às vezes parece-me que a sociedade também está cansada do discurso da igreja. E às vezes a sociedade, ela espera a atitude da igreja, uma ação, porque a fé, ela tem que ser colocada em prática. E é isso que Tiago está dizendo. De que adianta, meus irmãos, dizerem que
ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, olha que Tiago aqui, parece que ele está sendo irônico com a igreja, sabe? Parece que ele está fazendo uma brincadeirinha assim, para ver se os irmãos entendem, porque olha o que Tiago fala: se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda o irmão ou a irmã que não tem roupa e que não tem comida? É isso que Tiago está dizendo. Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta, é inútil, não produz, não traz resultado, não é uma fé bíblica. Interessante que alguns teólogos, inclusive o próprio Lutero, ele era um pouco chateado com Tiago, porque ele considerava essa carta do Tiago como uma carta de palha. É sabido de todos que o motivo pelo qual Lutero ele tem aquela ruptura com a Igreja Católica foi justamente por entender que é pela fé que o homem é salvo. O homem não é salvo pelas obras, mas é pela fé. Então, para que você seja salvo, você precisa ter fé, você precisa crer. Mas não é porque você deu comida aos pobres, você vestiu a quem não tinha roupa, não é isso. Mas é pela fé que nós somos salvos. E não há mérito, é pela graça de Deus. Então Lutero ele era um pouco chateado com o Tiago. Ele era um pouco chateado porque ele entendeu que Tiago estava falando das obras, no sentido de que o homem adquiria a salvação por meio das obras. Mas não é isso que Tiago estava falando. O que Tiago está dizendo é que um cristão que diz que tem fé, mas a vida desse cristão não condiz com a fé que ele professa, Tiago está dizendo, essa fé é inútil. Porque essa fé precisa ser praticada. Essa fé que não é colocada em prática, ela não traz a salvação. Lá em Salvador eu fazia muito trabalho na rua, de madrugada, domingo pela manhã, e tem um bairro lá em Salvador, conhecido como bairro daqui da Banca, que tem um viaduto, e abaixo desse viaduto tem muitos moradores de rua. A gente chega lá para distribuir alimento, fazer todo aquele trabalho. Tem uns até que acham ruim quando não tem carne lá na família. Tem um que falou, acabou a carne. Aí tem um irmãozinho lá, que é o irmão Robson, se zangou com o irmão, né? Aí falou, você ainda quer escolher? Ele queria carne. Que aqui em São Paulo se chama de mistura, né? Eles queriam uma mistura, mas quem tinha sem mistura, para ele não serve. Mas se você chegar ali, lá naquele viaduto, com todos aqueles moradores de rua, e falar assim, quem vai morar no céu diz amém. O que é que vocês acham que ele ia dizer? Amém, amém, amém. Porque todos eles acreditam que vão morar no céu. Todos eles acreditam na salvação. Sabe o que Tiago diria para aqueles moradores de rua? A fé de vocês é uma fé mentirosa. Essa fé que vocês têm, ela não vai salvar vocês. Porque ela não tem obra. Mas qual é a obra? Atitude. Às vezes o homem, ele quer ser um cristão apenas de ter uma boa vizinhança com Deus. De a igreja, ouvir a palavra, ver os irmãos, Deus abençoar ele, livrar ele do mal, abençoar a vida dele profissional, abençoar a vida dele familiar. Mas a fé, ela quer uma atitude. Se você tem fé que Deus é Deus, se você tem fé que Jesus morreu por você e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, Tiago vai dizer para você, você é um cara legal, mas essa fé é inútil, porque você não está se submetendo a Deus, você não está sujeito à lei de Deus, você não está sujeito a servir a Deus, é uma fé à distância. Eu não nasci na fé, entreguei minha vida a Cristo com 22 anos de idade, 22 anos foi 20, toda vez eu tenho 20 anos.
igreja. Todo dia 31 eu estava na igreja, porque na minha mente eu tinha que passar o último dia do ano na igreja para receber a oração do pastor, para que o próximo ano fosse um ano de bênção na minha vida. Quando o pastor pregava a palavra, eu ouvia. Quando o pastor dizia fale amém, eu falava amém, eu estava ali. Mas era uma fé morta. Porque depois eu voltava a governar a minha própria vida. Era uma fé de que eu queria que Deus me abençoasse, mas não era uma fé de sujeição. Crer na Bíblia está associado à ação. Talvez você vai fazer isso amanhã, porque eu vou falar agora, mas eu acredito que você nunca fez isso. Se você já fez, você é diferenciado. Você já acordou algum dia e antes de pôr o pé no chão, você se perguntou: será que esse chão vai ficar mesmo no lugar que está? Você já viveu isso? Porque você tem convicção que o chão vai estar onde está, amém? É mais ou menos isso. Se você crê, você tem uma ação com base naquela crença. Você não duvida. Você tem certeza que você vai pôr os seus pés no chão e o chão vai ficar onde ele está. A fé precisa ser vivenciada. E às vezes a sociedade está cansada do discurso até do pastor Emerson. Esse pastor fala, mas eu quero ver uma atitude, eu quero ver uma ação. Você chega para o pecador, você quer Cristo, crê. Se submeta a ele agora, não. Você não crê, cara. Você não crê. Como disse um irmão, que se ele pegasse um mapa de um tesouro escondido e entregasse, e aquele mapa tivesse escrito em hebraico, o cara ia estudar hebraico para ele poder achar o tesouro escondido. Aí ele falou: sabe por que ele ia estudar hebraico para achar o tesouro? Porque ele acredita que de fato existe um tesouro. Se você crê que Deus é o que é, por que você não ia ser doido? Aí Tiago queria: se você crê, você vai ver. Porque Tiago, ele não separa a vida cristã da prática. Tiago não separa. Tiago está dizendo que a fé que não tem obra não salva. Mas não é obra no sentido das boas ações tão somente, mas é obra no sentido também de sujeição, de crer e obedecer. Não, eu creio em Jesus e agora vou fazer isso porque Jesus me orienta a fazer isso. Eu creio. Uma criança não obedece quando ouve o pai. Ela obedece após a orientação do pai. Ela se sujeita a fazer aquilo que o pai fez. O pai falou. Então o Tiago está dizendo: o que adianta? E aí ele começa a falar mais adiante. Se um irmão vai até você, precisando de roupa, precisando de alimento, aí o cristão diz assim: vá na paz, Deus te abençoe, se aqueça, que a vitória é nossa. Não é vitória, é fome e frio. Ou seja, eu tenho algo para dar ao irmão, eu tenho alimento para dar ao irmão, eu tenho uma roupa para dar ao irmão, mas eu digo: vá em paz. Não precisamos orar para Deus revelar se você já sabe o que o irmão está precisando. Permita-me contar uma experiência pessoal. Fui pregar em determinada igreja muito longe da minha casa. E aí divide dois extremos. O extremo que tem pastores que cobram para pregar. E cobram um absurdo. Cobram um absurdo. E aí você vê os irmãos vendendo cachorro quente para poder pagar o cachorro do pastor. E o mesmo irmão que dá salsicha é o irmão que compra o cachorro quente mais caro do que o cachorro quente do que o vivo que é para Deus. Aí o cara vai pregar 40 minutos e leva a grana. Então tem pessoas, tem pastores, tem pregadores que eles abusam do bolso dos irmãos. Mas tem um outro extremo. Da igreja que não dá o devido valor ao ministro. Então a gente vive esses dois extremos. Eu não cobro para pregar, nunca cobrei para pregar. Mas se você quiser me dar sua ajuda comigo, glória a Deus, amém? Aí eu fui pregar na igreja desse pastor. Quando termina, ele chega para mim e pergunta: precisa de gasolina? Eu falei: fica na paz. Não precisa você falar. É consciência. Então, às vezes, o irmão está passando por uma necessidade e a gente: e aí, irmão, está precisando de alguma coisa? Não, irmão. É aquele cara que ele quer tomar o suco sozinho na lanchonete e oferece por educação. Quer tomar um suquinho? Aí o cara percebe que é por educação. Não, tem uns que aceitam por educação. Mas quem quer
Tiago está dizendo, essa fé é inútil. Que adianta? O irmão está passando por uma necessidade, o irmão não tem roupa, o irmão não tem alimento, e o irmão vai até você, e você diz, olha, vai em paz, se aqueça, e Deus vai suprir a sua necessidade. Essa fé não gera resultado. Essa fé é uma fé inútil. E qual é a nossa grande dificuldade como cristão? Praticar o que a Bíblia fala. Tudo gira em torno da prática. A nossa dificuldade é colocar em prática. E não é fácil colocar em prática. Não é fácil orar pelos seus inimigos. Não é fácil orar por aquelas pessoas que te amaldiçoam e você abençoar essa pessoa. Desejar o bem de quem te deseja o mal. A nossa dificuldade é colocar em prática. Mas é justamente nesse aspecto também que a gente pode analisar esse texto. Se tem um irmão que ele está precisando, esse irmão tem que ser suprido. Eu vou na casa de uma irmã, nós vamos ali fazer um culto doméstico na casa da irmã. Eu olho para o fogão da irmã e vejo que o fogão da irmã é Piratas do Caribe, só tem uma boca funcionando. Eu vou perguntar se a irmã precisa ir no fogão? Vou perguntar, irmãos? Aí é aquela fofoca santa, se é assim que a gente pode dizer, vamos suprar o fogão, vamos suprar o fogão, vamos suprar, vamos usar, vamos. Chegou o fogão, glória a Deus. Às vezes nós como cristãos estamos muito no campo da política, dos debates, estamos no campo do discurso. E às vezes nós precisamos partir para a ação. Mas alguém pode argumentar, verso 19, verso 18, mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Aí Tiago diz, mostre-me a sua fé sem as obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. O que o Tiago está dizendo aqui, quem é de fato, vai mostrar pelo seu fruto, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes. Não entenda comportamento só no aspecto moral, mas de vida cristã. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio da presença de Deus. Você ora? Você separa tempo para orar? Tiago vai dizer, é inútil. Não, Tiago, é que eu trabalho muito, tudo bem. Não, Tiago, é porque... Tudo bem, filho, é inútil. Só está na teoria. Você tem que partir para a prática. Ah, mas por quê? Eu preciso buscar a presença de Deus. Eu quero ser um pregador do Evangelho. Você está lendo a Bíblia. Você está estudando a palavra. Eu quero ser um missionário. Você está evangelizando seus vizinhos. Eu quero ganhar alma para Jesus. Você está compartilhando do Evangelho com quem não é crente. Não, Tiago. Essa fé que você tem é inútil. Talvez eu precise de alguém que não fale e não vai fazer nada, mas que tenha atitude e faça. Atitude. Se você é um cristão que quer ganhar almas para Jesus, o conselho de Tiago para mim e para você é: comece a fazer, comece a pregar, comece a evangelizar. Amém. Comece a compartilhar o amor de Deus com o próximo. Amém. Essa semana eu estava em casa e fui comer uma pizza e eu liguei, o motoboy chegou para trazer a pizza, aí começou as coisas. Quando eu desci, o motoboy começou a falar sobre uns dependentes químicos que ficavam ali próximo à ponte ali que liga Guarulhos com São Paulo. E através dessa conversa nós falamos de José, nós falamos de sonho, nós falamos de propósito de Deus. Quem quer, age. Eu quero ganhar alma para Jesus, mas nos fala do amor de Deus para ninguém. Tiago vai dizer, cara, essa fé que você tem, esse missionário que você diz que é inútil, porque é um missionário parado, é um missionário calado, é um missionário sem ação, é um missionário que está só no campo da teoria, só está no intelecto. Tiago vai dizer para você, coloque em prática, comece a agir. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você vai agir para que o Espírito Santo te capacite e encha você. Amém. Se você quer ter intimidade com Deus, você não vai ficar só verbalizando, você vai separar um tempo para orar, para conversar com Deus, para rasgar o seu coração, para confessar as suas mazelas, os seus pecados e dizer, Senhor,
Espírito, eu não quero ser mais um, eu quero sentir a tua presença, eu quero que o Senhor fale comigo em qualquer lugar, e agora eu estou agindo, eu estou na prática, eu quero, e por isso eu faço. Amém. Ah, eu amo minha esposa, mas não fala uma palavra de amor, não faz uma declaração. E mulher é algo magnífico, porque a mulher não se preocupa muito com o valor. Você comprar um bombom de R$1 lá para ajudar o cara no centro de recuperação, ela nem vai lembrar do centro, ela vai lembrar do bombom. Ah, mas eu quero que os meus filhos cresçam na presença de Deus. Qual foi a última vez que você orou com seus filhos? Nunca! Tiago vai dizer, essa sua fé, cara, é inútil. A fé tem que ser praticada, irmãos. A fé, ela precisa ser transformada em ação. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça, pela fé. Mas aquele que é salvo tem a atitude de alguém que teve um verdadeiro encontro com Jesus. Tem que ter mudança de comportamento, tem que ter mudança de mente. As pessoas vão olhar e vão perceber que de fato você teve um verdadeiro encontro com Jesus, porque você tem uma atitude diferente da que você tinha anteriormente. É isso aqui. A fé sem as obras morre. Mostre a sua fé pelas suas obras. Eu quero passar no concurso público. Já comprou o livro? Separou o tempo para estudar? Ah, eu quero ter um casamento bíblico. O que é que você está fazendo para seu casamento ser bíblico? Você ora com sua esposa? Você ora com seus filhos? Ah, eu quero conhecer a palavra de Deus. Quanto tempo você investe lendo a Bíblia? Tiago vai dizer, cara, se você não faz isso, segura um pouco a onda. Essa fé é inútil. Ah, temos que amar o próximo, temos que acolher os necessitados. Será que a gente quer isso mesmo? Senhor, salva o mundo, salva as pessoas. Será que a gente quer que entre qualquer tipo de pessoa na nossa reunião? Porque Deus manda. Deus manda. Eu estava no shopping Guatemi, lá na cidade de Salvador, e uma mulher parou para me pedir dinheiro. Eu falei, Jesus, quer me pegar dentro do shopping? Porque às vezes você está no shopping e você quer estar todo alinhadinho. Você quer estar todo arrumado, quer estar bem na fita. Só que você é crente 24 horas. E se o demônio se manifestar no shopping? Você vai dizer, Deus vai te dar vitória e vai subir esse cara rolante? A nossa grande dificuldade é praticar a palavra de Deus. E isso, irmãos, é algo interessante, porque isso nos encoraja a ter humildade, dizer, Senhor, me perdoe, porque eu não pratico a tua palavra. Hoje o Alan fez uma contribuição maravilhosa, só que a fornalha superaqueceu aqui de manhã, e não deu para a gente discorrer todos os assuntos, mas o Alan falou que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Quem ama o próximo prega o Evangelho. Não precisa você me responder. Mas você acredita mesmo que haverá uma condenação eterna? Você consegue imaginar isso? Se você diz que acredita e não prega o Evangelho, já arriscar essa fé inútil. Lembra de um homem que foi condenado à cadeira elétrica. E, como de costume, o padre ia lá ler para ele o texto. Mas o padre estava lendo com tanto desânimo que aquele homem olhou para ele e falou assim: se eu acreditasse nesse livro que você está na mão, eu andaria de joelhos em capo de vidro para salvar um pecador. A igreja tem se preocupado com muitas coisas e tem esquecido o que é essencial. Sabe o que é que você é? Talvez na empresa que você trabalha você é um colaborador. Mas sabe o que você é para Deus? Você é um soldado que ele conta para resgatar pessoas. Amém. Você não é um Zé Ninguém. Você é um soldado do exército que o Rei dos Reis conta com você para resgatar pessoas.
Vai ficar casa, vai ficar carro, vai ficar dinheiro, vai ficar tudo ali. Mas o que nós temos feito? Como nós temos nos portado como igreja? Como nós temos nos portado como igreja? Essa fé que só fica no campo da teoria é uma fé que não resolve o problema. O verso 19 diz: você disse que crê que há um só único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Os demônios creem que há um só Deus e tremem de medo. Às vezes o ser humano tem uma visão do inferno de filme. Que tem um caldeirão e que o diabo está lá dando risada. Não, ele será condenado. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O que o diabo está dizendo? Que os demônios creem em Deus e tremem. Crer é no sentido de tremer. Crer e treme. Sabe quem é Deus. Os demônios conhecem Deus mais do que você, mais do que eu. E eles tremem. E aí você encontra um ser humano que diz que crê em Deus e briga com Deus. Vive na prática pecaminosa como se nada tivesse acontecendo. Mas diz que crê em Deus. Está no nível inferior a do demônio. Está em um nível inferior. Porque os demônios creem e tremem diante de Deus. E o ser humano brinca com Deus, vive na prática pecaminosa, zombando de Deus. Está no nível pior do que os demônios. Os demônios creem e tremem. Se eu creio, eu tenho que temer a Deus, o Deus que eu sirvo. Quantas vezes você deixou de fazer algo por crer em Deus? Por ter ciência de que Deus está presente e que governa e que controla todas as coisas. Às vezes a gente fala que quer ser um e na hora de praticar a gente se divide. Recentemente, por essa briga de eleição, um irmão tomou um tiro dentro da igreja. Se era irmão, não sei. Mas dentro da igreja, tiro dentro da igreja. Mas a igreja está pregando o amor. O que é que o mundo está vendo? Eles pregam o amor, mas vive o ódio. Chega de discurso. Vamos partir para a prática. Ah, mas eu não pratico, que tenhamos a humildade de reconhecer nosso pecado, de não colocar em prática o que a Bíblia diz. É melhor, Senhor, a tua palavra diz assim, mas eu estou na contramão. Me perdoa, eu estou em pecado. Me perdoa, me ajuda a praticar a tua palavra. Essa oração é gostosa demais. É uma oração que reconhecemos. Não precisa pedir ao Senhor Deus e eterno Pai. Oh, meu Deus, para, abre o coração. Por isso que é bom orar só, às vezes. Esse pastor começou a orar, no próximo domingo eu vou pregar para as cadeias. Vai dizer, não, meu Deus. Porque a minha oração é de um pecador que carece da graça e da misericórdia de Deus. Quando eu oro, a maternidade me diz, pastor Emerson chegou agora para mim, não tem que agora, isso aqui é nosso, irmão. É Emerson, é o servo, é um pecador que peca todo dia. Talvez eu chegue no seu nível de não pecar todo dia, mas todo dia eu peco. É uma guerra constante. É uma luta constante. Mas é melhor a gente reconhecer a nossa fragilidade, a nossa pequenez, e dizer, Senhor, a tua palavra me dá uma orientação, mas eu não estou conseguindo praticar. É melhor porque a gente às vezes fica no campo da teoria, fala uma coisa e vive outra, cheio de discurso. Porque o mundo está vendo como a igreja se comporta. O mundo vai ver se a igreja de fato ama, se prega o evangelho, se compartilha o amor através das atitudes. Porque se nós sairmos aqui, você vai ver várias igrejas espalhadas ao redor. Só por aqui. É uma igreja ao lado da outra. Mas atitude. Uma igreja que coloca o evangelho como prioridade. Uma igreja que olha para as pessoas como ser humano, mas não por uma questão financeira, não por uma questão monetária, mas por uma questão de necessidade espiritual. Uma tristeza que um dos cultos menos frequentados é o culto de oração. Eu já tive a oportunidade de falar, fui para uma mega igreja aqui, cheguei lá, 6 pessoas no culto de oração.
Mas se você perguntar para essa igreja se ela crê em Deus, ela disse crer. A gente abre um grupo de oração para ver como é que vocês estão. A oração é o oxigênio que a igreja respira. A oração é a dependência de Deus. Quando você ora, você está dizendo: Deus, eu não tenho controle. É o Senhor que governa todas as coisas. Abre as portas, envia que o Senhor deve enviar, faz o sobrenatural. É isso que a igreja precisa. Depender, mas partir para a prática. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu vou partir para a prática. E o Espírito Santo vai ajudar você a praticar. Porque Ele quer. É um desejo dele para que você cresça. Então essa igreja, eu creio em Deus. Os demônios também creem. Então crer em Deus não é mérito. Mas se eu creio em Deus, Ele aponta para a ação. Show de bola. Glória a Deus por isso. Às vezes o Senhor permite que passemos por experiências na nossa caminhada cristã, para que de fato a nossa fé seja colocada em ação, para que a nossa fé seja praticada. E Ele fala sobre Abraão, conhecido como o nosso pai da fé. Mas Abraão leva o filho para sacrificar. A fé é atitude. A prostituta Raabe esconde os mensageiros. E aí ele finaliza no verso de número 26. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem as obras está morta. Eu não sei como é que está a sua fé. Eu não sei como é que está a sua fé. Mas eu sei que Deus quer que a sua fé seja viva, ativa. Que a sua fé seja colocada em ação. Que a sua fé seja praticada. Que a sua família, que o seu patrão, os seus funcionários, eles possam olhar para você e dizer: é o nome de Deus. Não por perfeição, mas por prática. Por colocar a fé em ação. Ah, o irmão está precisando dessa. A gente vai orar aqui, a gente já viu. Agora não é mais orar. Se eu já vi que a irmã não tem fogão, eu vou orar. Se eu já vi que o irmão está passando por uma necessidade, eu vou orar. Se eu já sei, eu agora vou procurar alguém para ajudar. Isso é igreja. Que um ajuda o outro. Um fortalece o outro. O que está fraco é sustentado, recebe o suporte do forte. Isso é igreja. Me mostra a sua fé sem obra. Tiago diz: eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Eu te mostrarei a minha fé por intermédio, por meio das minhas ações, das minhas atitudes. Estava falando com um jovem lá em Salvador. Ele: Emerson, eu preciso de um cantinho para ler a Bíblia. Um cantinho só meu. Eu falei: cara, não inventa desculpa. Porque eu estou aqui lendo a Bíblia em cima de uma mesa, uma tábua de passar roupa. Porque eu quero ler a Bíblia, não importa onde vai ser. Hoje eu tenho uma escrivaninha, comprei uma escrivaninha, hoje eu tenho um lugarzinho. Mas antes eu colocava a Bíblia em cima da tábua de passar roupa. Eu dou meu jeito. Amanhã, segunda-feira, você vai enfrentar uma luta terrível para não ler a Bíblia. Para não ler a Bíblia que revela o Deus que você crê. E aí, como é que eu quero conhecer a Deus se eu não leio a Bíblia? Se eu não oro? Deus vai dizer: filho, essa fé é inútil. Busque a Deus. Não coloque as mídias, as redes sociais em prioridade, não. Busque a Deus. Amém, aleluia. Separe um tempo para conversar com o teu Deus. Se você o ama mesmo, bate um papo bacana com ele. Ah,
cuidando do pecado no coração. Não estava conversando com o Fábio? Os pecados piores é aquele que a gente está no coração. E hoje o Fábio falou pela manhã na EBD que todo ser humano sente inveja. Eu falei, cara, que humildade da sua parte falar isso. Ele não, pastor. Se eu não tomar cuidado, eu começo a ver as coisas sem inveja. Mas a gente não quer compartilhar isso. Porque a sociedade quer mostrar que você sempre tem que estar bem na vida. E às vezes está dando risada, mas a inveja está aqui no coração. Não está de fato vivendo aquela alegria. Aí Tiago vai dizer, cara, confessa. Coloque em prática. É uma luta a gente todo dia ler a palavra de Deus. Não é que você tem que ler todo dia, todo dia, todo dia. Ah, pastor, porque eu você lê tão mal. Acontece. Eu não leio a Bíblia todo dia. Não vamos fingir, pastor, não, vamos parar com isso. Talvez minha fraqueza te aproxime mais de Deus. Porque você pode ter uma expectativa que não é real. Mas é bom te ler a Bíblia todo dia. Às vezes a primeira coisa que nós fazemos quando acordamos, dá um toque na tela do celular. Essa semana eu estava no metrô, todo mundo de cabeça baixa. Daqui um dia vai ter uma geração aí, esqueci até o nome, avestruz. Problema na coluna, dor no pescoço. Eu fiquei assim, meu Deus, inventaram essa tela que acabou com a gente. Quando você vê alguém iludido, você diz, esse aí é uma babaca. Mas se você realmente ama a Deus, Tiago vai dizer, coloque esse amor em prática. Se realmente você ama os irmãos, vai ter situações que vai gerar um transtorno, um litígio, coloque esse amor em prática. Se alguém vai até você e precisa de alguma coisa, se você não tem, é normal, vai ter uma forma de ajudar. Mas se já tem, vamos ajudar. Talvez para você que nos visita, que frequenta a igreja, diz que crê em Deus, que guarda o Evangelho, você precisa tomar uma atitude, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa se render a Jesus. Porque essa fé não vai te salvar, meu filho. Essa fé não vai salvar você. A fé de frequentar o culto meu. Essa fé não salva. A fé que salva é fé de sujeição, é de crença, é de obediência, é de rendição. Se renda a Cristo. Receba o Evangelho no seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. E deixa Ele governar a sua vida. A nossa fé precisa ser praticada. Não sei se você já ouviu algumas pessoas falar, ali é cristão, fala uma coisa e vive outra. Ali é crente, crente nada. Você precisa ver como ele é no trabalho. O que é aquele ali? Você precisa ver como ele é na escola. Você já viu ela na faculdade? Você tem que ir na faculdade. É mesmo? Vá na faculdade. Vá lá no trabalho conhecer ela. Vá lá ver como é ela na vizinhança. Nem os vizinhos acreditam. Porque é uma fé teórica, uma fé sem ação, uma fé sem atitude, uma fé sem obra. E Tiago está dizendo, e mostre a sua fé sem as obras, que eu te mostraria a minha fé pelas minhas obras. Em outras palavras, eu vou ter atitudes, que essas minhas atitudes vai apontar para um Deus que governa. Você quer ganhar almas para Jesus? Coloque em prática. Compartilhe do amor de Deus. Fale do amor de Deus para o próximo. Desfrute dessa alegria de ver um pecador se arrepender e caminhar. Tem coisa melhor para a igreja do que ser canal para salvar pecadores? Caso contrário, vamos ser apenas apresentações. Tudo de ponta, tudo de qualidade, tudo fora do comum, tecnologia de alto nível, mas não tem vida. Perdeu o foco. Aí a gente vai para a igreja no primeiro século, que se reunia no cemitério, que se reunia nas catacumbas, mas pregava o evangelho e o pecador se arrependia. Uma pregação de Pedro, quase 3.000 almas
cantaram e oraram ao Senhor. Tudo se treme, as portas se abrem, o carcereiro entra em desespero para tirar a própria vida e com calma. Está todo mundo aqui. O que é que eu faço para ser salvo? Creia no Senhor, e será salvo tu e tua casa. Sabe o que o carcereiro fez? Levou os apóstolos para a casa dele. Porque senão seria apenas teoria, a fé pela ação. E chegou lá, todos foram abençoados. Leva Jesus para a tua casa. Leva Jesus para a tua família, meu irmão. Não leve Lula, não. Não leve Bolsonaro, não. Leve a esperança que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. A nossa esperança não está em homens. A nossa esperança está em Cristo. Ele é a nossa esperança. Ele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Aquela mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue, ela disse: ao menos eu tocar na hora de suas vestes, eu ficarei curada. Ela teve fé, mas esboçou uma atitude. Ela inventou a multidão. Ela saiu da zona de conforto e ela tocou. E quando ela tocou em Cristo, ele falou: alguém me tocou. Peraí, mestre, a multidão te aperta? Não, alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude. Porque de mim saiu poder. Talvez muitas pessoas naquela multidão estavam só com curiosidade, mas aquela mulher não estava com curiosidade. Ela saiu da onde estava com propósito. Venha para o culto com propósito. Venha para o culto com foco. Venha para o culto com objetivo. Não é mais um culto, não é mais um domingo. Venha com propósito. Se coloque, velho. Aleluia. A sociedade está observando a igreja, como a igreja se comporta.
seja colocado